Neste vídeo vamos resolver a questão número 25 do exame de avaliação profissional à Ordem dos Contabilistas Certificados, realizado no dia 30 de outubro de 2021, da parte da manhã, a versão A. É uma questão sobre a demonstração dos fluxos de caixa. Quero agradecer-lhe muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Muito bem-vindos à Certiform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou contabilista, economista e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. A par do balanço e da demonstração dos resultados, a demonstração dos fluxos de caixa é uma das demonstrações financeiras obrigatórias para aquelas entidades que obedecem ao regime geral do Sistema de Normalização Contabilística, composto pelas 28 normas de contabilidade. E a norma contabilística e de relato financeiro 2 é precisamente a norma destinada à demonstração dos fluxos de caixa. A demonstração dos fluxos de caixa é bastante importante, uma vez que para analisar o ciclo de caixa é necessária, visto que ela expressa como são gerados os recebimentos e os pagamentos respeitantes às atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Para a análise económica e financeira e para a gestão financeira, a análise do lucro que nós podemos aferir, por exemplo, da demonstração dos resultados, não é muito importante. A importância é, sobretudo, atribuída à formação e montante dos fluxos monetários. É, sim, muito importante comparar os resultados operacionais com os fluxos de caixa operacionais, já que a capacidade de gerar resultados positivos não reflete propriamente a capacidade de gerar fluxos monetários. De facto, a demonstração dos fluxos de caixa, ela descreve os recebimentos e os pagamentos efetuados durante o período e proporciona informação detalhada sobre a forma como a empresa gerou e aplicou os fluxos de tesouraria, e alguns investidores e credores consideram mesmo a demonstração dos fluxos de caixa como o documento contabilístico mais importante. Como é que a demonstração dos fluxos de caixa é organizada? Ela é organizada da seguinte forma. Nós temos, num primeiro grupo, os fluxos de caixa das atividades operacionais, entre recebimentos e pagamentos das atividades operacionais. Destacam-se os recebimentos de clientes, os pagamentos a fornecedores, os pagamentos ao pessoal, entre outros, mas tudo de atividades operacionais. A soma algébrica vai definir os fluxos de caixa das atividades operacionais, identificados aqui com A. Depois, segue-se um segundo grupo, que são os fluxos de caixa das atividades de investimento, onde vamos também ter uma relação entre aquilo que são os pagamentos e aquilo que são os recebimentos. Pagamentos relativamente à aquisição de ativos fixos tangíveis, de ativos intangíveis, de investimentos financeiros, entre outros, destacam-se. Depois temos os recebimentos, uma vez que as empresas poderão eventualmente vender ativos não correntes. Claro que aqui nos fluxos de caixa das atividades de investimento, se tudo correr bem na empresa, o normal é nós fazermos investimentos, adquirirmos. Pelo que, nesta vertente dos fluxos de caixa das atividades de investimento, o comum é que os pagamentos sejam superiores aos recebimentos. Essa é a parte que vai fazer com que seja muito importante que os fluxos de caixa das atividades operacionais sejam suficientemente robustos em termos de mais recebimentos do que pagamentos, para depois poderem financiar as atividades de investimento, que naturalmente serão negativas, uma vez que os pagamentos são superiores aos recebimentos, e recebimentos, eventualmente, da alienação, da venda de ativos fixos tangíveis, de ativos intangíveis, entre outros. E aqui gera-se os fluxos de caixa das atividades de investimento. E depois temos o terceiro grupo, que são os fluxos de caixa das atividades de financiamento.
também uma relação entre recebimentos e pagamentos. Recebimentos a nível de financiamentos obtidos, a nível de realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio, de cobertura de prejuízos, de doações, entre outras. E depois de pagamentos respeitantes a financiamentos obtidos, dos juros que nós vamos pagando pelos financiamentos obtidos, de dividendos que podemos vir a pagar, de diminuições ou de reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio, entre outros. E gera-se assim, na soma algébrica entre recebimentos com sinal positivo e pagamentos com sinal negativo, geram-se os fluxos de caixa das atividades de financiamento. E a demonstração dos fluxos de caixa, no fim, dará o somatório dos fluxos de caixa das atividades das atividades operacionais, mais os fluxos de caixa das atividades de investimento, mais os fluxos de caixa das atividades de financiamento, e gera-se os fluxos de caixa, ou depois de somarmos também o caixa e seus equivalentes no início do período, gera-se o caixa e seus equivalentes no fim do período. A demonstração dos fluxos de caixa é o tema da questão número 25 do exame de avaliação à Ordem dos Contabilistas Certificados do dia 30 de outubro de 2021, da parte da manhã, a versão A. Segundo a questão, a Caixira S.A. realizou, entre outras, as seguintes operações durante o ano de 2020. Um pagamento de dividendos aos acionistas no valor de 6.600 euros, vendas a pronto, pagamento de mercadorias no valor de 750.000 euros, sobre as quais foram concedidos descontos financeiros de 2%. O custo das mercadorias vendidas ascendeu a 420.000 euros, já o custo das mercadorias em armazém a 31/12/2020 é superior em 15.000 euros ao seu saldo final, em 31 de dezembro de 2019. O saldo fornecedores no início de 2020 era de 2.000 euros e no final de 2020 não havia dívidas aos fornecedores de mercadorias. Depois temos um recebimento de dividendos no valor de 3.350 euros e, por fim, um aumento de capital no montante de 100.000 euros, dos quais 70.000 através da incorporação de reservas e o restante por novas entradas dos sócios realizadas em 2020. Portanto, temos aqui um conjunto de operações e vamos ter de responder à questão. Uma destas 4 questões está certa e, considerando apenas as operações descritas e ignorando o efeito de quaisquer impostos, na demonstração dos fluxos de caixa da Caixira S.A., a linha A, o fluxo das atividades operacionais é de 298.000 euros e o fluxo das atividades de financiamento é de 23.400. A linha B, o fluxo das atividades de financiamento é de 93.400 euros e o fluxo das atividades operacionais é de 315.000. A linha C, o fluxo das operacionais é de 315.000 e o fluxo das atividades de investimento é de 3.350. Ou a linha D, o fluxo das atividades de investimento é de 26.750 euros e o fluxo das atividades operacionais é de 298.000. Bom, uma das 4 vai estar correta. Para isso, vamos pensar em cada um destes itens que nós temos aqui, em cada uma destas questões. Vamos enquadrar em fluxos de caixa, ou em atividades operacionais, ou de investimento, ou de financiamento, pagamento ou recebimento, e depois vamos ver o que é que está correto. Em primeiro lugar, temos um pagamento de dividendos aos acionistas no valor de 6.600 euros. Nós temos de ter em conta que para a demonstração dos fluxos de caixa, a base é a norma contabilística e de relato financeiro 2, a demonstração dos fluxos de caixa. O objetivo desta norma
é o de exigir informação acerca das alterações históricas de caixa e seus equivalentes de uma entidade por meio de uma demonstração de fluxo de caixa que classifique os fluxos de caixa durante o período em, já sabemos, operacionais, de investimento e de financiamento, como acabamos de ver quando estivemos a fazer uma breve análise da demonstração. Nesta norma, o parágrafo número 25 da norma número 2, ele indica que os dividendos pagos podem ser classificados como fluxos de caixa de financiamento porque são um custo da obtenção de recursos financeiros. E é assim que nós aqui o iremos considerar. Ou seja, para resolver aqui a nossa questão, estes pagamentos de dividendos aos acionistas de 6.600 euros, eles vão ser classificados nas atividades de financiamento como pagamentos respeitantes a dividendos à luz do parágrafo 25 desta norma. Entretanto, eu vou pegar aqui na demonstração dos fluxos de caixa e vou, de acordo com os dados que nós temos, fazer o preenchimento. Nós então aqui temos uma atividade de financiamento e um pagamento respeitante a dividendos de 6.600 euros. Temos então uma atividade de financiamento. Reparem que nós temos então os fluxos de caixa das atividades operacionais, os fluxos de caixa das atividades de investimento e os fluxos de caixa das atividades de financiamento. E nos fluxos de caixa das atividades de financiamento temos os pagamentos respeitantes a dividendos. Eu então vou colocar aqui, nos pagamentos respeitantes a dividendos, o valor de 6.600 euros e assim depois já vou obter os saldos para ver qual das questões está correta. Portanto, viria aqui para fluxos de caixa das atividades de financiamento, pagamentos respeitantes a dividendos, 6.600 euros. Depois, a próxima questão, portanto esta está resolvida, temos vendas a pronto pagamento de mercadorias no valor de 750 euros, sobre as quais foram concedidos descontos financeiros de 2%. Na verdade, nós vendemos a pronto pagamento 750.000 euros de mercadorias, portanto, isto representa um recebimento de um cliente, portanto, está no âmbito das atividades operacionais, mas eu concedi um desconto financeiro de pronto pagamento de 2% sobre os 750. Na verdade, o inflow, aquilo que entra em caixa, não são 750 euros. Aquilo que vai entrar são 750 euros descontado de 2% de 750, ou seja, 735.000 euros. Isto é classificado nos fluxos de caixa das atividades operacionais nos recebimentos de clientes. Portanto, indo aqui à demonstração dos fluxos de caixa, classificamos como fluxo de caixa das atividades operacionais como recebimentos de clientes e vamos então considerar o valor que eu agora indiquei de 735.000 euros. Então vamos ali colocar 735.000 euros como um fluxo de caixa das atividades operacionais em recebimentos a clientes. Valor positivo é um recebimento, é um inflow, portanto virá positivo. Ora, seguidamente, temos mais uma questão para tratarmos aqui em fluxos de caixa. O custo das mercadorias vendidas ascendeu a 420.000 euros. Já o custo das mercadorias em armazém em 31 de dezembro de 2020 é superior em 15.000 euros ao seu saldo final de, anteriormente, 31 de dezembro de 2019. Isto vai nos servir para verificar quais foram os pagamentos a fornecedores, juntamente com o dado que vem a seguir.
e que nos diz que o saldo de fornecedores no início de 2020 era de 2.000 euros e no final de 2020 não havia dívidas aos fornecedores. Esta questão, mais esta, vai servir para chegarmos a pagamentos a fornecedores para as atividades operacionais. Utilizando aqui uma fórmula, eu vou mostrar aqui um quadro que eu utilizo para chegar a estes saldos de pagamentos, de recebimentos a clientes, de pagamentos a fornecedores, para a demonstração dos fluxos de caixa, em que a nossa base será as compras das mercadorias, mas nós aqui temos como alternativa no enunciado o custo das mercadorias e vamos ter que fazer aqui algumas correções para chegar ao valor final de pagamentos a fornecedores. Nomeadamente o seguinte, vamos passar aqui para vermos. Os pagamentos a fornecedores, o custo da mercadoria vendida, a sua base é de 420.000 euros. Claro que é negativo, trata-se de custo da mercadoria vendida e da matéria consumida. Nós também estamos a falar numa perspectiva de pagamentos. Depois, temos que considerar a variação das existências. Aqui é a fórmula completa para chegar a pagamentos a fornecedores. No caso do exame eu não tenho os itens todos que a fórmula completa pode abarcar, mas tenho 3 deles. A base, o início de tudo, que é o custo da mercadoria vendida e da matéria consumida, de 420.000. Depois, nós temos uma variação de existências, porque podemos reparar que no enunciado temos aqui que o custo das mercadorias em armazém em 31 de dezembro de 2020, ou seja, no fim do ano, é superior em 15.000 ao seu saldo final do final do ano anterior e, portanto, há aqui uma variação de 15.000 e temos também uma variação do saldo de fornecedores, que no início de 2020 era de 2.000 euros, no início, e no final de 2020 não havia quaisquer dívidas a fornecedores de mercadorias. Portanto, há aqui uma variação negativa do saldo de 2.000 euros. E foi isso que eu considerei, tanto ao nível da variação de existências, menos 15.000, como na variação de fornecedores, menos 2.000. Ou seja, fazendo aqui a soma algébrica, temos 3 valores com sinal menos, vamos ter menos 420.000, menos 2.000 da variação de fornecedores, menos 15.000 da variação de existências, ou seja, temos menos 437.000 de pagamentos a fornecedores. Menos 437.000. Logo, vamos ali à demonstração dos fluxos de caixa e vamos em fluxos de caixa das atividades operacionais, pagamentos a fornecedores, vamos colocar 437.000 euros. Claro que, como está em pagamentos a fornecedores, aqui o meu software já considera que este valor é negativo e por isso faz 735.000 euros de recebimentos a clientes, valor positivo, menos 437.000 euros de pagamentos a fornecedores, ou seja, dá um fluxo de caixa das atividades operacionais. A diferença é 298.000 euros. 298.000 euros, conforme eu também tinha aqui, é o fluxo de caixa das atividades operacionais, os recebimentos dos clientes, menos os pagamentos aos fornecedores, dá positivo um fluxo de caixa das atividades operacionais de 298.000 euros. Foi assim que nós chegamos, então, ao valor dos pagamentos a fornecedores com a utilização aqui da fórmula que nós utilizamos aqui neste método direto. Logo, esta questão está e passamos para o recebimento de dividendos no valor de 3.350 euros. Bom, o recebimento de dividendos, nós consideramos que a empresa recebe dividendos
porque tem participações financeiras e trata-se, uma participação financeira é um investimento e, consequentemente, nós aqui nos recebimentos de dividendos, das participações financeiras que a nossa empresa tem, vamos classificar como fluxos de caixa das atividades de investimento, é um investimento financeiro, recebimentos provenientes de dividendos. E então, em recebimentos provenientes de dividendos, 3.350 é um recebimento, valor positivo, obviamente, e nas atividades de investimento. Vamos só ali, uma vez mais, à demonstração dos fluxos de caixa, vamos às atividades de investimento, vamos aos recebimentos provenientes de dividendos. Recebimentos provenientes de dividendos nas atividades de investimento e ali colocamos o tal valor de 3.350. 3.350. Ora, por fim, nós temos, e para concluir, a última operação que refere que se verificou um aumento de capital no montante de 100 mil euros, dos quais 70 mil euros através da incorporação de reservas e o restante por novas entradas dos sócios realizadas em 2020. Para a demonstração dos fluxos de caixa, apenas será aqui relevante o que corresponde a uma entrada dos sócios, já que a incorporação de reservas não tem implicações ao nível de inflow, ao nível de fluxo de caixa. Então, nós, relativamente a esta questão, consideramos o seguinte: consideramos que a nossa entidade tem um aumento de capital no montante de 100 mil euros, 70 mil por incorporação de reservas, que não é considerado, obviamente, para fluxos de caixa do ponto de vista de recebimentos, e o restante são 30 mil euros para formar os 100 mil. Esses restantes 30 mil é através de novas entradas dos sócios, é dinheiro que entra e, consequentemente, traduz-se em fluxo de caixa das atividades de financiamento. Os aumentos de capital são enquadrados em atividades de financiamento, recebimentos provenientes de realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio, 30 mil. Portanto, vamos ter que classificar nas atividades de financiamento do ponto de vista de um recebimento proveniente de realizações de capital. Portanto, vamos então às atividades de financiamento, aqui o último grupo da demonstração dos fluxos de caixa, as atividades de financiamento, de recebimentos provenientes de realizações de capital e outros instrumentos de capital próprio, e temos aqui uma entrada de 30 mil euros. 30 mil euros. Bom, posto isto, está tudo feito, temos apenas que verificar o seguinte. Vamos reparar que os fluxos de caixa das atividades operacionais formam 298 mil euros. Os fluxos de caixa das atividades operacionais, 298 mil euros. No segundo grupo, e que são os fluxos de caixa das atividades de investimento, os fluxos de caixa das atividades de investimento formam 3.350 euros. Que eram os recebimentos de dividendos, no valor de 3.350 euros. Já os fluxos de caixa das atividades de financiamento, nós tínhamos realizações de capital de 30 mil, com sinal positivo, porque é um recebimento, mas tínhamos pagamentos respeitantes a dividendos de 6.600 que entram como negativo, ou seja, 30 mil menos 6.600, 23.400 é o valor dos fluxos de caixa das atividades de financiamento. Bom, posto isto, eu já consigo rapidamente responder à questão do exame. Qual é a questão que está correta?
O fluxo de caixa das atividades operacionais é 298 mil e o fluxo de caixa das atividades de financiamento é 23.400 euros. Esta está certa, porque se formos novamente aqui, temos atividades operacionais de 298 mil e as atividades de financiamento de 23.400 euros está correta. As outras estão erradas, uma vez que podemos ver que o fluxo de caixa das atividades de financiamento é 93.400 e das atividades operacionais é 315. Não. O fluxo das operacionais é 315 e das de investimento 3.350. Está errada. E as atividades de investimento é 26.750. Está errada. E os fluxos de operacionais é 298. Portanto, aquela que está 100% certa é a linha A. Ora, a questão número 25 será a linha A a resposta correta. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.